Estabelece uma aliança com o seu povo. Protege o povo dessas igrejas. Protege as famílias dessas igrejas. E estabelece o teu reino. Limpa, Senhor, a tua casa. Estende a tua mão, Senhor. A sua palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entra com a tua graça sobre essas igrejas. E as outras que ainda não apareceram em escândalo, entra com a tua graça, Senhor. Cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aplauda bem forte a Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Dê um abraço antes de você voltar para o seu lugar aí. Dê um abraço em pelo menos 7 e você não conhece. E diga: Jesus vai fazer uma obra tremenda na tua vida nessa noite. Dá uma melhoradinha aí, acho que está meio abafadão demais. Aleluia. Aleluia. Dá Soraya. Dá Soraya. Que grande és tu. Aleluia. Ô irmão, já cansou? Mas tudo bem, pode sentar, vai. Já sentaram mesmo? Aleluia. Digno de glória. Digno de honra. Sabe, amados, eu preciso que você ore pela igreja. A igreja no Brasil vai ser muito afrontada. Porque a guerra agora, olhe para mim, a guerra não é contra a igreja. A guerra está sendo levantada contra o mover apostólico. E o mover apostólico é o mover de paternidade. É o mover apostólico e rompe cadeias. Então, apareceu na mídia aí essas duas igrejas que eu mencionei, 3. Para que a gente ore. Amém ou não amém? Fala assim para o seu irmão: você sabia que você também tem causado muito escândalo? Fala assim: a única diferença. Não, fala bem alto. Fala assim: a única diferença. Pedra no pescoço e se lançasse no mar e fosse para as profundezas. Mas às vezes nós causamos muitos escândalos no nosso estilo de vida. É que às vezes nós não temos noção de quantas pessoas ficaram impedidas de vir a Jesus por causa do nosso testemunho. Às vezes na hora era para você ser um cristão autêntico, você não foi. Na hora que era para você ser um crente cheio do Espírito Santo, você não foi. Na hora que não era para pecar, você pecou. E aí você trouxe um escândalo. Só que não foi em grande proporção, porque nós não estamos na mídia. Mas Jesus, quando falou sobre o escândalo, ele não estava falando de grandes escândalos e pequenos escândalos. Ele estava dizendo: ai daquele por onde vier o escândalo. Por quê, amado? Porque às vezes os nossos problemas, nossos pecados, eles acabam impedindo pessoas de chegarem a Deus. Você está aqui? Você sabia que tem muita gente e não é crente por causa de você? Por causa de mim? Porque às vezes a pessoa, amado, está olhando para a gente. Só que a gente não sabe quem está olhando para a gente, verdade ou não? Está passando a Soledad lá na empresa onde ela é secretária executiva, né? Graças a Deus. Ela não sabe quantas pessoas estão olhando para ela e sabem que ela é uma pastora e uma evangélica, né? Ninguém fica lá: oi pastora, tudo bem? Mas as pessoas estão olhando para ela. E num momento de falha, amado, as pessoas vão olhar para ela e aí vão falar. E nesse momento nós podemos escandalizar o evangelho. Então esses escândalos que nós estamos vendo aparecendo de vários lugares, vai ser mais ainda.
Não é para você se assustar, nem ficar com raiva dos pastores ou das igrejas envolvidas. É para você primeiro olhar para você e falar: Senhor, e os meus pequenos escândalos? Me perdoa. E para você orar por esses pastores, orar por essas igrejas, porque tem famílias envolvidas, e Satanás é destruir família. Amém? Fala assim para o seu irmão: Satanás pensa que está ganhando, mas está perdendo. Fala assim: Satanás sempre perdeu. Fala assim: nunca vai ganhar. Fala: sempre vai perder. Amém? Porque olha que tremendo, aparece esse monte de pecado, e aí todo mundo fala agora aí e tal, não sei o que, vai acabar, vai fechar, vai parar, vai isso, aquilo, e aí Deus vem e fala assim: não, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, então onde está aparecendo esses erros, amados, se prepara, vai aparecer uma unção muito maior. Uma unção muito maior. Onde você tem falhado, onde eu tenho falhado, vai aparecer uma unção muito maior. Vira para quem está do teu lado e fala assim: aonde você tem falhado, você vai receber uma unção muito maior. Aleluia. Você está aqui? Quero ministrar uma palavra. Obrigado, irmãos, eles já sentaram. Então, como eles já sentaram, quero falar hoje sobre um tema que nós ministramos de manhã. E o tema é vivendo nos princípios de Deus. Fala para quem está do teu lado assim, fala assim, ó: você vai aprender a viver nos princípios de Deus. Aleluia. Quantos estão vivos? Você está bem? Tudo tranquilo? Amém? Tiveram uma semana abençoada? Quantos estavam aqui quinta-feira? Irmão, foi poderoso. Tivemos aí quinta, depois sexta e sábado, nosso congresso de intercessão foi muito bom, né? Você não veio, perdeu, mas vão ter outros. E quinta-feira que vem, não falte, porque nós vamos falar sobre maldição hereditária, bênção e maldição, ou seja, vamos quebrar todas as maldições que possam estar pairando na nossa vida. Olha para a cara do teu irmão e fala assim: parece que você anda tendo umas maldiçãozinhas aí, né? Vamos quebrar. Amém? Então, quinta-feira não falte. Fala assim para o seu irmão: vivendo nos princípios de Deus. Então, para começar a ministrar isso, eu queria pedir uma coisa para você, amém? Olhe para mim, eu pedi e ontem. Eu queria que você não conversasse com ninguém que está do teu lado, amém? Amém? Tudo bem? Não converse com ninguém. Também queria pedir para você que tem um bebê muito lindo no colo, põe embaixo do banco. Põe ele ali embaixo, fica quietinho aí. Sempre as pessoas de trás ficam mexendo no seu bebê. Brincadeira, né? Não precisa pôr o bebê lá embaixo, mas, irmão, se controla, amém? Porque você não veio aqui para fazer graça para bebê, porque você pode fazer isso o dia inteiro. Você não veio aqui para conversar com alguém, você pode marcar por e-mail um encontro e conversar a semana toda. Então é lógico que essas coisas, essa inquietação, você não veio aqui para ir no banheiro. Amém ou não? Mas tem gente que chega na igreja e vai no banheiro toda hora. É o espírito de mijaneira. Solta o negócio e vai direto no banheiro. Irmão, o banheiro é feio dessa igreja. Imagina quando a gente tiver um banheiro de shopping, como vai ser? Tem um segurança no banheiro, né? Então, assim, ó, essas coisas todas, você não veio na igreja para dormir, mas tem gente que chega na igreja, né, pastores? Sentou, dorme. Ah, pastor, só consigo dormir aqui, em minha casa não dá para dormir, não. Então isso não é normal. O que é isso? Isso é o capeta. Porque Satanás, amado, não quer que você receba a palavra de Deus. Então, se você receber a palavra de Deus, ela muda a tua vida. E o diabo já sabe que se a palavra de Deus entrar na tua vida, ele não pode mais dominar você. Então ele vai tentar tirar a sua atenção de qualquer forma. Então, em nome de Jesus, porque eu não sei, mas eu sempre pego alguém,
Às vezes eu estou pregando, então eu vou para cá porque Deus vai fazer uma coisa na tua vida. Aí onde eu venho para cá, a turma de lá começa a conversar um com o outro. Aproveita. Aí eu viro assim, o cara pega na hora, né, irmão? Então, vamos fazer um voto um voto de sei lá do que, mas vamos fazer. Vamos ficar firme para ouvir a palavra? Quem está aqui? Também não precisa ficar um cara assim tão séria, né, irmão? Tem uns crentes e pensa que santidade é cara feia. Não é. E você está numa igreja onde você vai ser confrontado, irmão. Sabe qual é o meu papel aqui? É confrontar você. O seu papel, sabe, ou é aceitar ou não aceitar. Você sabia que a cara fala, né? Quando você é confrontado, amado, e não gostou, a sua cara já fala. Mas eu não posso fazer nada. Porque um dia eu vou ter que prestar conta da tua vida. Olha que coisa. E o Senhor vai falar, tá vendo? Aquele dia você não falou, só ele fez cara feia, agora ele está no inferno. Olha a cara dele agora lá no inferno. Então eu não vou desistir de você só por causa da sua cara feia, amém? Eu preciso te falar isso porque a mensagem é profunda. E se a gente pegar essa palavra, irmão, nós vamos mudar a nossa história de vida. Deus está me dando uma palavra muito forte para o mês de abril. Nós sabemos que o mês de abril é um mês importante. Sim ou não, pastora Cristina? O que a gente comemora no mês de abril, pastora Cristina? A Páscoa. Aleluia. Esse é o aniversário de casamento, né? É verdade. Duas coisas importantes em abril. Amados, abril se comemora a Páscoa. Então Deus me deu uma série de mensagens sobre o poder da Páscoa. E a Páscoa não tem a ver muito com chocolate, não. Na verdade, tem. Foi o chocolate que Deus deu no diabo. Entendeu o trocadilho? É. O diabo pensou, ele estava vencendo, matando Jesus, e Deus veio e deu um chocolate. Pá. Ressuscitou no terceiro dia. Mas então, se prepare para o mês de abril, vai ser muito forte. Mas a palavra dessa noite é uma palavra que vai nos orientar de uma forma muito poderosa para a gente cumprir os princípios de Deus. Sabe, irmãos, Deus tem princípios. E você não vai conseguir ser uma pessoa abençoada se você não andar nos princípios. E princípio é uma coisa que é a base de tudo. Então, as leis são firmadas em cima de princípios. Então, uma lei pode mudar, mas o princípio não. Então, você vai ver Deus estabelecendo alguns princípios importantes para que se tornassem leis para proteção. Por exemplo, nós vamos ver Deus no deserto falando para o povo o seguinte: olha, eu vou precisar pôr umas leis aqui, porque senão vocês vão violar o princípio da saúde. Não pode comer carne de porco, não pode comer animal assim, assado, porque isso vai trazer uma situação muito complicada na saúde, porque vocês estão dentro de um deserto. Sol, 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 e se o cara comesse porco, carne de porco, ia ser um problema. Se é um problema hoje, amado, para a saúde, imagine num deserto sol de 40 graus. Então, Deus fez, ele pôs princípios. Você quer ter saúde? Entra nos princípios. Você quer ter um bom casamento? Entra nos princípios. Qual o princípio para você casar? Primeira coisa, seu pai está... Primeiro tem que achar alguém, né, irmão? Dá para casar sozinho. Né, pastor Bonetti? Eu vou casar, vai casar com quem? Com a Barbie, da bonequinha, Barbie? Não, olha, então achou alguém que seu pai fala. Os pais falaram o que da moça? Os pais falaram o que do moço? Porque esses são os princípios, é o princípio da obediência. Mas muitos de nós quebramos muitos princípios. E fazemos coisas quebrando os princípios de Deus. E nós pensamos, e porque nós temos uma necessidade, Deus é obrigado a nos abençoar. Irmão, Deus é um Deus tremendo. E Ele vai seguir os princípios que Ele estabeleceu na palavra. Você está aqui? E se eu e você estivermos vivendo uma vida fora dos princípios, Deus não tem obrigação com ninguém.
Por isso, às vezes você fala assim, poxa, Deus, mas Deus não tem misericórdia. Ele, irmão, não, a questão não é misericórdia, ele está fora do princípio, ele não segue os princípios. Você está aqui? Então, princípio é algo importante, amém? E eu queria falar sobre isso. A palavra que Deus me deu para ministrar foi hoje de manhã e hoje à noite, é sobre isso. Vivendo nos princípios de Deus. Eu vou te dar 7 princípios básicos, que é usado nas escolas por princípios bíblicos. Mas eu quero que você, antes da gente continuar, eu preciso saber uma coisa, amém? Posso perguntar? Posso, Wanda? Nossa psicóloga Wanda, posso perguntar? Nós estamos cheios de psicólogos na igreja. Eu acho que eu vou fazer um consultório, só para eles me atenderem. Mas, amados, olha que tremendo. Pergunta é a seguinte: você está afim de ser um cristão autêntico ou não? Pergunta simples. Porque tem gente, amado, que não quer ser um cristão de verdade. Então, porque para eu ministrar essa palavra, eu preciso saber de você com seriedade. Você realmente quer fazer parte de uma igreja cristã de verdade, ser um cristão autêntico, ou você está brincando? Alternativa 1. Quero ser um crente verdadeiro. Alternativa B. Estou brincando. Quem é da alternativa 1? Não entenderam. Teve gente que falou assim, e agora? É a 1, qual é a 2? Gente, eu estou conseguindo confundir vocês com uma pergunta simples. Quem quer levar Deus a sério? Sabe, irmãos, se você quiser levar Deus a sério, se prepara, porque aí Ele vai te levar a sério. Agora, se você não tiver a fim de levar Deus a sério, Ele também não vai te levar a sério. E isso é muito mal. E sabe o que é mais tremendo em Deus? Tudo que a gente fala para Ele, Ele acredita. Se você está falando que quer levá-lo a sério, sabe o que acontece agora, nessa hora? Ele acredita. E quando Ele acredita, Ele faz assim, ó, apaga o passado e vai continuar com você daqui para frente em cima do que você está falando. Mesmo o diabo fala assim, mas ele já falou isso uma vez. Deus vai falar, o passado já era, é daqui para frente. Ele está querendo mesmo. Então vou dar mais uma ficha nele, vou pôr mais uma ficha. Então vou repetir a pergunta. Quem está afim de levar a vida com Deus a sério mesmo? Dá glória a Deus aí. Amém. Levar uma vida a sério com Deus tem a ver seguir e obedecer os princípios. Segunda pergunta. Quem está afim de obedecer e seguir os princípios de Deus? Ué, não entendi. Parece que diminuiu. Só as duas coisas estão ligadas. Não dá para você seguir a Deus a sério sem seguir os princípios. Então deixa eu perguntar de novo, responder bem forte, amém? Quem quer seguir os princípios de Deus? Para seguir os princípios, temos que conhecer os princípios. Então nós vamos conhecer, amém? Algumas coisas. E eu queria começar, procurei um texto para dar uma base do que eu vou falar, e aí Deus me deu o texto de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 26. Aleluia. Deus está aqui, irmão. Amém? Eu sei que vocês estão esperando eu falar do Corinthians. Aleluia. Já sabíamos que ia acontecer isso. Não precisa nem ser profeta. É que teve o pessoal ontem aqui, irmãos, corintianos, entrar na intercessão. Aí descobriram o poder da intercessão, estão ganhando tudo agora. Né? Cada, quer um aumento de salário, intercede, vem. Quer mudança de vida, intercede, vem. Quer que o time ganhe, intercede, vem. Como tinha pouco de São Paulino e palmeirense ontem. Quem achou aí o texto? Então, João, capítulo 3, versículo 26. Amém?
Aqui você só não pode pecar, meu irmão. Você pode sorrir, né? Você pode se divertir de grátis. O pastor palhaço desse, tem jeito. Então, vê se melhora a sua cara. Pelo amor de Deus, olha para quem está do teu lado aí e fala, melhora a cara aí para ajudar o cara. Aleluia. Amém. João 3:26 diz assim: e foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Yes, aleluia. Amém ou não? Deixa eu tentar te dar uma base para aquilo que eu vou pregar. Mas vamos pensar o seguinte, irmãos. João Batista, profeta, homem tremendo. E ele foi chamado para ser o precursor de Jesus, aquele que vai preparar o caminho, aquele que vai na frente. Fala assim para o seu irmão, você é esse cara, é essa pessoa. Diga, você é essa pessoa. É você que vai na frente de Jesus preparando o caminho para ele. Irmão, você está indo na frente, você está indo assim, né? Para uma reunião importante, ou para o trabalho, ou para alguma coisa, você está indo, Jesus, ó, põe tua mão, mas é você que está indo na frente. João Batista é o camarada que vai preparar o caminho para Jesus. Ele nasceu com um propósito. E quando a gente estuda a vida de João Batista, nós vamos ver todo o seu processo de nascimento. Nasceu de um milagre, é alguém tremendo, é alguém que o pai teve que começar a falar a linguagem do céu. E quando você não fala a linguagem do céu, você fica mudo, irmão. Você está aqui? Olha para mim, mira-me. João Batista vai nascer. O anjo vem e fala para Zacarias, olha, sua mulher vai conceber e vai ter um filho. O seu nome, você vai pôr o nome de João. Ele vai preparar o caminho para o Messias. Desde o ventre ele vai ser cheio do Espírito Santo. Que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um princípio, amado. Deus vai fazer algo e ele faz com princípios. Ele tem que anunciar a vinda do Messias. Então ele vai preparar alguém que vai fazer isso. E quando João vem para nascer, o anjo diz para Zacarias, o seu pai, o seguinte, olha, vai acontecer um milagre na tua mulher e as coisas vão mudar. Zacarias não creu. Ele não quis se alinhar ao céu. Você está aqui? Ele ouviu uma palavra de um anjo pessoalmente falando com ele e não creu. E aí então, ele ficou mudo. Fala assim para o seu irmão, quando você não se alinha ao que Deus tem, você fica sem assunto. Mas o que aconteceu? A mulher ficou grávida. Amém? Olha, é tremendo, a mulher ficou grávida, o camarada ficou mudo, não podia falar um tempão, todo mundo falou, deve ter tido uma visão, será que aconteceu? Ele não podia falar, ficou mudo. Até o dia que nasceu a criança. Quando nasce João Batista, irmão, as pessoas vão lá e perguntam para a mulher, como vai ser o nome aí do filho? E aí ela fala assim, vai ser João. Porque Deus falou, tem que ser
João. Ei, irmão, Deus, onde olha até o nome. Deus te escolheu. Deus já sabe o seu nome antes de seu pai te chamar pelo teu nome. Você está aqui? Aí olha, é tremendo, amado, porque Zacarias, ele estava ali, o pessoal perguntou para a mulher, o nome dele vai ser como João, mas não tem ninguém na tua família que chama João. Você está louca, vamos perguntar para o teu marido. Aí chamaram Zacarias e falaram, ei, você está sabendo que a tua mulher vai pôr o nome no seu filho de João, mas não tem ninguém na tua família que chama João. Fala aí, qual vai ser o nome? E aí Zacarias pegou uma madeirinha e escreveu o nome da criança. O nome da criança será João. Quando ele escreveu o nome da criança, que era o nome que estava alinhado com o céu, ele voltou a falar. Voltou a se comunicar rapidinho. Voltou, milagre, puf. Fala assim para o seu irmão, quando você começar a falar a linguagem do céu, as coisas vão começar a mudar na tua vida. Deixa eu ouvir um glória a Deus bem alto, me ajuda aí. Agora é tremendo, irmão, porque chegou João Batista. E ele veio com uma função, ele vai preparar o caminho para o Messias. Amém ou não? Só ele não sabia quem era o Messias. E aí, irmão, olha, é tremendo. Porque Jesus começou a viver a vida dele. Jesus também nasceu, eles eram primos. João tinha um chamado tremendo, já sabia quem ele era. E ele sabia o seguinte, eu vim com um propósito específico. Eu vim preparar o caminho para o Messias. Imagina o dia a dia dessa criança, das duas crianças. Ei, João, ô primo, o que você vai fazer da vida? Deus me mandou aqui para preparar o caminho para o Messias. Vai chegar uma hora, primo Jesus, vai chegar uma hora que vai chegar o Messias, e eu estou preparando o caminho para ele. E Jesus assim, ah é? Jesus sabia quem ele era, mas João Batista não sabia que Jesus era o Jesus. Amado, é aquela coisa mais ou menos assim, ó, são primos. E os ministérios vai acontecendo de João, até que um dia, amado, João está batizando as pessoas no Rio Jordão, e vem no meio da multidão uma pessoa. Quando essa pessoa vem para ser batizada, João está batizando normal. De repente ele olha assim e fala, meu primo meu primo vai ser batizado. E de repente vem uma revelação, puf. Eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quer que você entenda, irmão? Entenda na dimensão, eu estou tentando te mostrar. João tinha um relacionamento normal com Jesus. João não sabia que seu primo era o Messias. Aliás, ninguém sabia. Só foi revelado no dia do batismo. Agora João está aí, e quando Jesus vem para ser batizado, o pai diz, esse aí é o Cristo, esse aí é o Messias, é para esse aí que você estava preparando o caminho. E aí João olha e fala, mas é meu primo. Não, é o Cristo. Amado, é aquela coisa assim, às vezes você tem um amigo, depois, né, você vive junto, escola, vai um monte de coisa, de repente o cara desaparece, aí você encontra, o cara é um pastor. Você chega e fala, mas aquele cara é o pastor da igreja? Vocês me trouxeram? Isso aí eu conheço faz tempo. Esse aí, aquele drogado. Não, esse daí não é aquele drogado. Esse aí é o drogado que foi liberto e foi cheio do Espírito Santo. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim, ó, você não tem noção do que Deus vai fazer com você. Talvez você esteja olhando para alguém, amado, e é só seu amigo de igreja. Ah, a gente fez comunhão junto. Né? Que não deixa de ser uma comunhão. Quem está entendendo o que eu estou falando?
João, amado, batizou Jesus, aí ele viu e reconheceu uma revelação. E aí chega uma coisa que aí nós precisamos entender os princípios. Princípio de obediência de Deus. Jesus vem para ser batizado e a Bíblia diz, quando Jesus chega para João, João está apavorado, João está olhando aquele cara, ele já sabe que não é o primo. E aí Jesus vem para ser batizado e fala, vai, pode batizar. E João, não, de jeito nenhum, sou eu que tenho que ser batizado por você. Ou seja, nesse caminho da onde Jesus estava até João, João sabia o seguinte, esse cara é o cara. Ele é Deus. Eu não tenho noção que eu joguei bola com Deus a minha infância toda. Não tenho noção, eu joguei bola com o escolhido o tempo todo. Eu fui para a escola com o escolhido. Eu jogava bola com ele, eu estava junto com ele o tempo todo e eu não sabia. Mas agora eu sei, você é o Cristo. Chacoalha teu irmão e fala assim para ele, ó, faz tempo e nós estamos juntos, mas você vai ainda me conhecer. Uau! E aí João fala, não, eu que tenho que ser batizado por você. Aí Jesus falou, calma, primo, calma. Segura a onda aí. Eu sei que é um choque. E pensa, Jesus sabia quem Jesus era. Imagina Jesus vendo João, a surpresa de João, o primo, sabendo quem ele era agora. Porque não é qualquer um que tem um primo Deus. Pensa, irmão. Pensa nas mutretas que o João aprontou com Jesus quando criança. Agora o cara é Deus. Você não tem noção de quem está com você na tua família. Deus vai te surpreender nesses próximos anos com as pessoas da tua família. E aí, amado, Jesus chegou para João e falou assim, não, nós precisamos cumprir a lei. Eu tenho que ser batizado por você. Eu sei que eu sou mais. Eu sei quem eu sou. Mas nós precisamos cumprir a lei. E lei tem a ver com princípios. O princípio que o Pai estabeleceu. E aí João vai e batiza Jesus. Jesus vai para o monte, começa o ministério. E os dois, amados, se separaram. João continuou fazendo o ministério dele. E Jesus foi viver a vida dele com o seu ministério. Até o dia em que as pessoas chegaram para João Batista e falaram assim, João, mestre, os discípulos de João, sabe aquele de quem o Senhor dava testemunho? Olha, e começou o ministério dele. E o senhor não sabe, está indo uma multidão que te seguia, está indo com ele. A reação de de João mostra alguém que anda com princípios, irmão. E aí João falou assim, ó, vocês são minhas testemunhas. Que eu sempre disse para vocês o seguinte, eu não sou o Cristo. Eu só estou preparando o caminho. Eu sempre disse isso para vocês. E aí ele acrescenta uma coisa, ele fala assim, ó, a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo prepara o caminho. Protege, cuida até a hora que o noivo chega. E quando o noivo chega e fala, o amigo ouve a voz do noivo e se alegra. Por quê? Porque agora é hora do amigo entregar a noiva e o noivo vai cuidar da noiva. Aí João dá uma palavra tremenda. João fala assim, ó, e essa alegria há muito eu já recebi.
Você está aqui, irmão? João estava falando assim, ó, eu já ouvi a voz do noivo faz tempo, e faz tempo eu já entendi quem ele é. Então convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe, e João estava falando, agora chegou a hora de eu passar o bastão para ele, está tudo preparado, e daqui para frente ele vai crescer. Porque os princípios, amado, está ligado à minha função. O que eu vim fazer? Quando você descobre os princípios de Deus para a tua vida, você vai andar de acordo com aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem está vivo, dá um glória a Deus aí. Então vamos lá, conhecendo os princípios de Deus em cima desse texto de João. O primeiro princípio, o princípio da soberania. Fala assim para o seu irmão, Deus é soberano. Agora eu vou tirar o paletó, vocês vão ver. Vocês gostam de vir nessa igreja, irmão? É? O pastor é legal? Eu não sei como vocês me aguentam. Eu falo lá em casa para minha mulher, para os meus filhos, eu não sei como vocês me aguentam. Né? Outro dia um falou, para onde iremos nós? Fala assim para o seu irmão, primeiro princípio. Fala assim, ó, princípio da soberania. Fala assim, Deus é soberano. Não, chacoalha teu irmão e fala bem alto para ele, fala, Deus é soberano. Então qual é o princípio da soberania, amado? Deus é um Deus e tem tudo sob controle. Deus tem tudo e está acontecendo na tua vida em controle. Deus tem tudo e está acontecendo na tua família em controle. Ele não perdeu o controle não, Ele é soberano. Ele planejou seu nascimento, Ele planejou a morte, Ele planejou todas as coisas. Ele é Senhor absoluto de tudo que está acontecendo. Isso é alguém soberano. Princípio de soberania, amado. Quando você anda no princípio de soberania, você está tranquilo. Espera aí, Deus é soberano. Ah, mas eu não casei ainda. Ele disse, você vai casar? Se ele disse, fica tranquilo. Antes de você morrer, você casa. Amém? Mesmo que seja para casar e... Fala assim para o seu irmão, Deus é soberano. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde e a manhã do dia sexto. Fala assim para o seu irmão, Deus fez tudo muito bom. Não, chacoalha alguém aí, me ajuda aí, irmão. Vou provocar você hoje. Chacoalha alguém e fala assim, ó, Deus fez tudo muito bom. Então, se Deus fez tudo muito bom, você é mais ou menos? Não, você é muito bom. Amado, Ele fez tudo, Ele controla tudo, está tudo ligado no seu controle, na sua soberania. Ele não está pensando assim, ai meu Deus, né? Deus falando, ai meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Ai, tem bomba de um lado, explodiu, terremoto do outro, ai, maremoto do outro, furacão do outro, políticos maus no Brasil, ai meu Deus, e agora eu faço? Não, amado, Deus está no seu controle, soberano. Você pode falar, mas Jesus morreu na cruz, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus foi cordeiro e foi morto antes da fundação do mundo. Porque Deus é um Deus soberano. Pai, eu não estou aguentando. Filho, fica tranquilo, nós já decidimos esse assunto no mundo do Espírito. Já está feito, não tem como voltar atrás. Por que Deus não mudou? Por que Deus não aceitou a oração de Jesus no Getsemane e não mudou? Porque Ele é soberano nos seus projetos, Ele é soberano nos seus planos, Ele é soberano na sua arquitetura. Ele é soberano. Quando o diabo pensa que está vencendo, Deus dá uma viravolta e você vence. Quando você pensa que vai perder, parece que tudo vira e você vence. Porque Deus tem tudo sob controle.
Você está aqui, irmão? Então, ó, como que a gente anda fora de um princípio desse, irmão? Quando a ansiedade toma conta da nossa vida. Ó, você tem um Deus onde a base do seu princípio é a soberania, ou seja, Ele é soberano. Se você for uma pessoa ansiosa, você perde a bênção, você está andando fora dos princípios. E fora dos princípios, você se dá mal. Você está aqui? Eu vou te contar uma história, talvez eu já tenha contado, mas tudo bem. Eu passei em frente ao Morada do Bosque e estava construindo, aí Deus tinha me dado uma palavra, eu passei em frente e Deus falou assim, você vai morar aí. Ó. Eu falei, legal, é um condomínio bom. Aí eu falei para a Rosias, vamos comprar um apartamento lá na Morada do Bosque. Deus falou, vai levar a gente para morar lá. Juntei um dinheiro, eu tinha, comprei, dei entrada e tal, beleza, 2 dormitórios. Aí começamos a pagar, de repente engordou, o caldo engrossou, o dinheiro acabou, tudo sumiu, eu perdi a entrada, perdi tudo e fui chorar. Você está pensando o quê? Que dinheiro cai do céu, é? Sacanagem, Deus. Sacanagem. Aí Deus falou assim, mas por que você está chorando? O Senhor falou, eu ia morar lá, eu comprei um apartamento, agora não consegui pagar. Deus falou assim, mas eu não disse para você comprar. Eu só falei que você ia morar lá. Ele é soberano, irmão. Aprenda a ouvir o que Ele disse. E controle a tua ansiedade. Aí eu falei, tá bom, e agora? Agora é problema seu. E o dinheiro que eu perdi? Perdeu. Passou um tempo. Meu sogro vendeu a casa dele. Na negociação entrou um apartamento nesse mesmo condomínio. O que eu comprei era de 2 quartos. A negociação do apartamento e entrou era de 3 quartos. E aí meu sogro deu de presente para minha esposa. E aí a gente foi morar lá. E aí quando a gente estava lá na primeira semana, Deus falou, eu não disse que você ia morar aqui? Os meios, amado, que Deus vai fazer não é da tua conta. Ele é soberano. Nós temos que viver debaixo desse princípio, igreja do Senhor. Entra no princípio de Deus e você prospera. Entra no princípio da soberania e você vai ser feliz. Você vai ter uma família. Aí já sai por aí, já cata o primeiro, já arruma um fio. Aí não dá certo, não casa, ela confusão. Mas Deus, Senhor, mas não falei, era assim. Pô, não posso nem falar nada também, pelo amor de Deus. Quem está ouvindo o Espírito Santo? Você está aqui, irmão? Agora pensa você e tem filho vivendo no princípio da soberania, Deus falando com você, você na alta ansiedade, dando passos e depois perdendo tudo que você tem, seus filhos olhando para você e falando assim, mas Deus falou ia fazer e não fez. Você acha que seus filhos vão querer seguir Deus? Por sua própria causa. Ei, irmão, Deus é soberano, Ele não perde nunca. Não, chacoalha teu irmão e fala assim, Deus não perde nunca. Deixa eu contar uma historinha, eu ouvi ontem, fui visitar um amigo, e aí a gente estava conversando, ele falou de uma historinha, talvez você já tenha visto na internet, mas disse que os caras foram jogar golfe no céu. Que no céu é chique, né, irmão? Eles foram jogar golfe, Moisés, Jesus e um velhinho que tinha lá no céu. Aí deram a tacada, a bolinha caiu dentro da água. Aí o Moisés, experiência de água, já chegou na água e levantou o taco e a água se abriu. Moisés pegou e falou, vai ser fácil ganhar deles hoje. Puf. Aí foi Jesus, caiu na água. Jesus, experiente, andou sobre as águas, foi andando, nem que abrir, que perder tempo, Moisés. Né? Andou na água, pegou o taco na água mesmo e pá. Aí chegou o velhinho, na hora do velhinho, amado. A bolinha dentro da água, veio um jacaré e vup, comeu a bola. Todo mundo falou, agora já era, né, mano? O jacaré comeu a bolinha.
afundou. De repente apareceu um caçador, matou o jacaré, pegou o jacaré, levou embora, fez uma bolsa, trouxe uma bolsa de couro. Quando abriu a bolsa, a bolinha saiu e caiu dentro do buraco. O Moisés olhou para Jesus e falou: não dá para jogar o seu pai. Onde a gente pensa ele vai perder, ele sempre ganha. Aleluia. Irmão, chacoalha teu irmão e fala assim, ó, quando você pensa que Deus vai perder, ele vira o jogo e ganha. Você gostou dessa? Eu também gostei, achei legal. Verdade ou não? Você já reparou? E às vezes parece que você vai vencer e vem um jacaré e come a bolinha, irmão. Você vai uma coisa do capeta. Mas aí, de repente, Deus faz os caminhos. Irmão, Deus sabe jogar. Ele não vai perder. Ele está apostando as fichas deles em nós. Por isso Ele é soberano. Aprenda a confiar na soberania de Deus. Segundo princípio. O princípio do caráter. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Caráter. Caráter, irmão, tem a ver com as características que nós temos em nós. Características que foram geradas em nós. Então vamos pensar só o seguinte, olhe para mim um pouquinho. A Bíblia diz que Deus, quando fez o homem, soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus tirou de dentro dele. O que Deus fez? Soprou nele. E aí diz, e o homem se tornou uma alma vivente e eles eram igual a Deus. Vamos fazer o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, o que nós temos eles vão ter. Eles vão ser semelhantes, características. Caráter. Você está aqui? Amado, Deus colocou em você as características dele. Isso tem a ver com o nosso caráter. Por isso não adianta você ser cheio da unção e não ter caráter. Os atributos de Deus. Deus é santo, uma posição de caráter, você tem que ser santo. Mas dentro de você tem uma característica de santidade, porque Deus gerou você. Quando você tem um filho, seu filho nasce com as suas características. Ele vai ser semelhante a você. E o caráter dele é semelhante do pai. Agora presta atenção, eu vou te falar. O caráter do pai no filho é gerado por relacionamento. Alô? Por isso Satanás tem dividido muitas famílias, porque é o meio dele separar as famílias e os pais não terem relacionamento com seus filhos. E aquilo de bom que o pai tem não consegue gerar no seu filho, ele está longe. Quem está aqui? Sem contar, vamos pensar nos pais antigos, que levavam os filhos nos bares e falavam, fala palavrão aí para o papai. Mostra para ele se é macho. Aí aquela criancinha, que é, papai? Fazer o quê? Fala uns palavrão aí. Aí o menino... Não sabia nem falar. Toma cerveja aí. Tomava. Amado, muitos pais, por não ter tido pais, deram só uma sequência nos filhos. Por isso nós estamos vendo as deficiências de muitos homens de Deus aparecendo. Porque não tiveram paternidade. Não aprenderam sobre o que é certo e o que é errado. Ó, isso aí está errado, tá bom, filho? Ó, isso aí está certo. Você achou uma carteira cheia de dinheiro? O certo é você devolver. Entendeu, filho? Ah, pai, mas é besteira. É besteira, mas é o certo.
Para o mundo pode ser a maior loucura e você vai fazer, mas é o certo. E o caráter, amado, é formado em certo e errado. O que eu acho tremendo de Deus, e Deus nunca perde, e Satanás entende o seguinte: espera aí, quanto mais longe as pessoas estiverem dos pais, então, espera aí, o modelo de Deus é o seguinte: um pai vai gerar um filho, e vai gerar um filho, que vai gerar um filho, e 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 vai gerar um filho, filho, e todos vão seguir uma mesma linha de caráter. Então Satanás entrou no meio e foi distorcendo tudo. E aí Deus entra com uma coisa tremenda chamada novo nascimento em Cristo Jesus. Você já fez, ela ouviu alguém, ou mesmo você falou, para mim só tem jeito se eu morrer e nascer de novo? Pastor, já fiz tanta coisa errada, só nascendo de novo. Então, você nasceu em Cristo. Quando nós nascemos em Cristo, nós aceitamos Jesus, nós somos batizados, nós morremos para o mundo e nascemos em Cristo. Quando você nasceu em Cristo, amado, você nasceu com o caráter de Deus. Ei, toda aquela deficiência de caráter que você recebeu dos seus pais biológicos, acabou. Você não pode mais andar debaixo disso. E agora você nasceu em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora depende do teu relacionamento com o Pai, é que vai ser gerado em você características do Pai. Agora, se você não tem relacionamento com seu pai espiritual, que é Deus, como que você vai saber como ele age, como ele atua? E o que Satanás tem feito? A mesma coisa. Vamos manter os cristãos longe de Deus. Não tem problema eles irem para a igreja. O problema é eles terem um encontro real com Deus. Então vamos continuar deixando eles enchendo as igrejas, mas muito longe de Deus durante a semana. Não tem palavra, não buscam a palavra, não gastam tempo orando, e eles estão achando que estão bem. E aí você encontra tantos crentes vivendo uma vida que de caráter cristão não tem nada. Nós não temos caráter de um pai. Você está aqui, irmão? Olha para quem está do teu lado e fala assim: é por isso que você, na maioria das vezes, não presta atenção no culto. Verdade ou não? A gente não consegue, amado. Sabe por quê? Porque esse é o caminho por onde Deus vai gerar um caráter dele em você. E ele só tem o domingo para fazer isso na maioria das vezes. E o diabo tem que lutar contra nós para impedir que a gente receba a porção que Deus tem para nós. Terceiro princípio. O princípio da responsabilidade. Ei, quem quer andar nos princípios de Deus ainda estão comigo? Ainda não? Não, deixa eu ver. Quem está afim mesmo de levar Deus a sério? Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vai se mover pela tua necessidade, vai se mover pelos teus princípios. E aí nós vamos experimentar um tempo com Deus nesse próximo ano maravilhoso. Princípio da responsabilidade. Sabe, irmãos, e tem muita gente que anda na soberania, tem caráter, mas não tem responsabilidade. Vira para quem está do teu lado e fala bem alto assim, com todo o amor, diga assim: responsabilidade. Não, com fé, fala bem alto, fala responsabilidade. É uma palavra pesada para quem não tem. Amanhã você tem que acordar cedo, não tem, irmão? Quando você tem que levantar cedo amanhã para ir trabalhar? Amém? E se você não for trabalhar amanhã, o que acontece? Você perde quantos dias? 2 ou 3? 2? 2 dias. Pastor Bonérgio está aqui, administrador, 2 dias. Domingo e segunda. Sábado, domingo e segunda. Tem gente falando, é 3. Amém. Vamos fechar 2,5. 3 dias. Pensa, irmão, você vai querer faltar amanhã? Você já até planeja, não, amanhã eu seguro a onda, na terça eu falto. Se eu faltar amanhã, o negócio enroça. Por que você não pensa assim na hora que você tem que fazer as coisas para Deus?
Ó, eu tenho que vir na igreja. Tenho um compromisso lá na igreja. Tenho uma responsabilidade ministerial na igreja. Por que eu não penso assim na hora de falar, não, hoje eu não vou? A gente só tem culto na quinta e no domingo agora. Aí você fala assim, hoje é quinta, né? Eu não vou não. Mas você é líder, você é um pastor, você é um evangelho, você tem um compromisso com a tua igreja. Responsabilidade. Você pode fazer o que você vai fazer em qualquer dia. Mas já reparou que a maioria dos compromissos extra-Deus vem para a tua vida bem quando você tem um compromisso com Deus? E aí é mais fácil a gente abrir mão do quê? É perder 3 dias? Ou só tomar uma bronca do pastor? Irmão, nós perdemos muito mais quando nós deixamos de fazer o que temos e fazer para Deus do que faltar num trabalho para perder 3 dias. Quem está vivo? Então vai no ouvido do sermão, dá um glória a Deus bem alto. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amado, olha, é tremendo esse princípio da responsabilidade. Deus pegou o homem e falou, estou pondo você num jardim para você trabalhar, cultiva o jardim, lavrar e guardar o jardim. Irmão, era assim, trabalha e protege. Trabalha o que eu estou te dando e protege o que eu estou te dando. Pastor, estou lutando, não consegui ter a minha casa própria. Deus te deu a condição de você alugar uma casa, como você está cuidando da casa que você está alugando? Né? Vai lá na parede, pega um prego desse tamanho, vou botar um quadro aqui, ô glória, pá! Que droga, aceitei o cano. A gente cuida das coisas, amado, e Deus dá para a gente de qualquer jeito. E Deus está falando, tá bom, eu vou dar para você uma responsabilidade. Trabalho e responsabilidade. Você está aqui, irmão? Você quer ser um bom marido? Começa a cuidar primeiro bem do teu quarto. Porque antes de Deus te dar uma casa, com uma esposa e filhos, Ele vai dar para você um quarto. Alô? Pastor, a gente nem tem quarto. E tem gente, amado, e vem de um lugar, de uma situação muito complicada, amém? Morava todo mundo num quartinho só lá, uma cortininha no meio, separando a mãe da lá. Aí veio para Jesus, quando vem para Jesus ele muda. Aí você chegou agora, você tem um quarto. O seu filho vai ter um quarto. Você põe uma televisãozinha no quarto da criança, ele está ali, é o cantinho dele, e você tem que chegar para ele como pai e falar, protege tudo, eu estou te dando, hein? Quero responsabilidade. Vai levantar cedo, vai arrumar, vai deixar tudo bonitinho, aonde tem os livros, tudo certinho. Por quê, amado? O que é isso? E Deus está fazendo, se você for fiel no pouco, Ele te põe sobre o muito. Mas é verdade, eu estou falando, amado, o princípio de responsabilidade que a gente tem em relação a Deus é muito pouco. Deus tem uma responsabilidade com você. Jesus falou assim, Pai, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo, mas eu não vou estar mais no mundo, então guarda eles, para onde eu estiver, eles estejam também. Deus, amado, tem responsabilidade com a gente, porque Jesus fez essa aliança. Agora pensa se Deus fosse ser irresponsável. Pensa se Deus fosse ser irresponsável como a gente com as coisas dele. Quem está aqui ainda? Eu sei que está meio pesado, né, irmão? Mas Deus está falando conosco sobre os seus princípios. Isso são bases, amado. Se nós andarmos nessas bases e princípios de Deus, nós vamos prosperar muito. Princípio da responsabilidade.
Você não sabe pagar a água da sua casa? Chega lá, a mulher está lá, né? Cabelo tudo, metade um sabão, metade sem sabão. O que aconteceu, mulher? Cortaram a luz. Ué, é mesmo, eu não paguei. Você sabia? O dinheiro estava lá, mas o cara é tão relapso, amado, e esqueceu de pagar. Aí quando o cara chega para cortar, não, peraí, o dinheiro está ali, já vou pegar, já pagou, já veio a conta, o cara, tchau, meu, vou ver o Corinthians, você é louco. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amado, está na hora da igreja de Jesus andar nos princípios de Deus e ser uma igreja responsável. Olha para mim um pouquinho, ô Glória, olha para mim. Amado, você não pensa e você é responsável pelo seu dízimo? Olha, vamos pensar assim, nós todos fazemos parte dessa igreja. Quem você acha e sustenta essa igreja? Nós. É Deus porque Ele é soberano, mas Ele conta com a nossa responsabilidade. Quando a gente falha, Ele tem que fazer um milagre, irmão. Agora Deus não precisava fazer isso. Se todos nós aqui e trabalhamos, fôssemos fiéis nos nossos dízimos todos os meses. Mas já reparou, nós temos sempre, e antes da oferta, ministrar uma palavra. Ó, irmão, vou ler um texto para você entender que tem que trazer a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia. Toda hora a gente tem que fazer isso, porque nós somos irresponsáveis. E muitos de nós, onde a gente fica 2, 3 meses, 4 meses sem dar o dízimo, a gente vem para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor me perdoa. Eu nunca mais vou ficar assim, porque eu me ferrei, Senhor. Eu me ferrei. Então faça um voto, o senhor, o pastor, a pastora, a bispa, todo mundo. E na hora é aperta, irmão, a gente faz voto até com o capeta. Ó, você não me perturba, eu também não te perturbo e vamos embora. E aí a gente fala assim, então a partir de hoje eu vou ser fiel. Não, amado, a partir de hoje não, você deixou 4 meses sem dar dízimo. Quem vai pagar? Se você pudesse tirar uma foto da sua cara agora, irmão. Porque, né, a gente já pensa, o que é? Mas onde você deixa de pagar a televisão e vai pagar no segundo mês, é a mesma coisa? Você paga? Por que na igreja é fazer assim? Nós somos irresponsáveis, amados. Nós temos um pastor no Chile e depende de nós. Nós temos um pastor no México e depende de nós. Nós temos um pastor em Goiânia que depende de nós. Nós vamos mudar o prédio de Goiânia esse próximo mês para um prédio para 250 pessoas. Vamos pôr ar-condicionado, vai ser um negócio tremendo. Já estamos fechando o contrato essa semana. E o cara chegou para o pastor Berg e falou assim, ó, é 5 mil o prédio. Aí a mulher do cara conversando falou, eu estou terminando as salas aqui para vocês. A mulher falou assim, não. E ontem nós intercedemos, né? A mulher do marido chegou... A mulher do marido é bom, né? A mulher do empresário chegou para o Berg e falou assim, não, pastor, eu estou sentindo a maior paz com vocês aqui. Falou, não, amor, não vamos fazer isso não. Vamos fazer 3 mil para eles. Depois nós vamos caminhando aí, pastor, porque nós já ouvimos falar da tua igreja. Nós ouvimos, e tua igreja é uma bênção. Nós temos ouvido e Deus tem feito aqui na cidade através da tua igreja. E hoje à noite nós vamos na tua igreja. Que é hoje à noite. Você está aqui, irmão? Mas são pessoas, e tudo sai daqui. Aí você fala assim, não, agora eu estou de férias, vou viajar, vou gastar um dinheiro, não vou dar dízimo, não. Negão lá, te vira. Dá os pulos dele, vai, raspa a cabeça, fica sem comer, faz... Amanhã termina meu jejum, glória a Deus, 21 dias. Né? Se vira lá, raspa a cabeça, pinta, sei lá, se vira, não vou dar nada não, estou de férias. Vou para onde? Para Veadeiros, né? Você foi? O senhor Renato foi lá para não sei aonde, estou de férias. E dízimo tira férias, irmão? O cara recebe aluguel, como que faz? Qual é o nosso problema, irmão? Responsabilidade. Tem um cara em Curitiba, que depende daqui,
Tem um cara em Dourados e depende daqui. Tem cara no Imbu e depende daqui. Tem pastor na Quisaimon que depende daqui. São famílias e depende da gente. Então não dá para mim falar assim, ó, esse mês não vai dar para mim pagar o salário, você vai ficar sem comer, e ninguém deu dízimo. Teve uma metade aí e viajou. Né? E só, no carnaval, aleluia, oh glória. E esqueceram de dar o dízimo. Foram para Cancún. Esqueceram de dar o dízimo. Pode ir para qualquer lugar, irmão, deixa o envelope. É, Soledade. Porque, amado, nós precisamos olhar para os princípios. Porque Deus, quando olha para você, Ele tem uma responsabilidade comigo e com você, por causa do sangue de Jesus que está na nossa vida. Aquele sangue que foi na cruz derramado é a marca da aliança. A ceia que você toma é um sinal profético da aliança. Então, quando Deus olha para o mundo, Ele fala, esse aí tem a marca, esse não. Esse aqui eu tenho compromisso e tem a marca. Aquele outro tem a marca da aliança, eu tenho compromisso. Aquele outro lá também tem compromisso. Aquele também, aquele também, aquele também, aquele também. Ó, irmão, ele não tem compromisso porque você tem compromisso. Não, ele tem compromisso porque Jesus teve compromisso conosco. Então agora Deus olha para a gente e fala, Josué tem a marca do meu filho, então eu tenho compromisso com ele. Mas está na hora da gente começar a andar na responsabilidade que Deus tem dado para a gente, queridos. Olha para o seu irmão e fala assim, dá um glória a Deus aí. Quarto princípio, vamos lá, eu vou terminar. De manhã eu não consegui terminar, mas agora eu vou. O princípio do autogoverno. Aleluia. Fala assim bem alto no ouvido do seu irmão. Princípio do autogoverno. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Fala assim para o seu irmão, para você ter uma vida vitoriosa, você precisa andar no princípio do autogoverno. Sabe, é autogoverno, irmão, domínio próprio. Deus pegou Adão e falou assim, ó, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa daqui, não. E Deus estava falando, ó, estou dando para você um poder de se autogovernar. Ei, amado, quantas vezes você perde o governo da sua própria vida? Por isso esse ano é o ano apostólico, é o ano de Deus trazer o governo apostólico sobre a tua vida, o governo de Deus sobre a tua vida. O momento de você dizer não para algumas coisas e o momento de dizer sim para algumas coisas. Amado, tem coisa que você vai ter que dizer não, pode doer no filho, na mulher, no marido, mas você vai ter que falar não. Vai ter que dizer não para o namorado, olha, e aí, vamos para o motel hoje? Não. Mas por que não? É tão bom. Não, mas agora eu não quero mais essa vida. Agora é o seguinte, sexo só depois do casamento. É, casamento, aliança, negócio, ih. Você virou crente? É, virei. Eu estava indo só na igreja, mas agora eu virei crente mesmo.